João, fala-nos um bocadinho da sua experiência na indústria dos vinhos. Qual foi o seu percurso? Olha, eu comecei nos vinhos em 2002. Entrei, eu considero, como eu costumo dizer, pela Porta Grande. Comecei na Herdade do Esporão e estive lá cerca de 3 anos. Ou seja, estive a trabalhar com as marcas do Esporão cerca de 6 anos. Tive os primeiros 3 anos a trabalhar diretamente na adega, na parte comercial do Esporão. Depois, em 2005, passei para a Prime Drinks, que era uma distribuidora que o Esporão comprou na altura. Fui fazer a passagem das marcas, digamos assim, para a Prime Drinks. Fiquei responsável por algumas marcas, em termos de como gestor de produto, digamos assim, ou gestor de marca na altura dentro da Prime Drinks, pelas marcas do Esporão. Depois estive lá, a minha passagem foi relativamente rápida, porque tive 2 anos na parte do marketing. Depois quis ter uma experiência de vendas, passei para a área das vendas e aí passei a vender todos os produtos que a Prime Drinks tinha. Uma das maiores na altura ficou com a entrada do Esporão, passou a ser uma das principais distribuidoras a nível nacional. Tinha marcas grandes, grandes, a nível de espirituosas, tinha Absoluto na altura, tinha, em termos de vinhos, tinha o Esporão e as Carlos Aliança, eu tinha vinhos do Porto também, e eu, como não tinha experiência em vendas, enverdei por pedir para ir para as vendas e fiquei cerca de 1 ano na parte das vendas, com a responsabilidade dos Açores e da Madeira. Depois, logo a seguir, passado praticamente menos de 1 ano, fui convidado para ir lançar um projeto novo, uma marca nova de vinhos na região do Tejo, um projeto chamado Val do Algarve, marca que se queria premium. Fui lá há cerca de 4 anos. As coisas não correram ao final, as coisas correram muito bem, mas infelizmente depois quando a crise se instalou em Portugal, o projeto não teve pernas para andar e tive que fazer outra mudança, tive que optar por outra mudança. E saltei nessa altura para um projeto no Alentejo, volto outra vez ao Alentejo, da região do Tejo volto outra vez ao Alentejo, para o norte do Alentejo, numa adega chamada Terras de Altero. A seguir, tive 2 anos, praticamente, menos de 2 anos, se não me engano, e recebi um convite para vir para a Rabasqueira, ser responsável comercial e marketing das marcas da Rabasqueira. Estou cá desde setembro, portanto, já lá vão 12 anos, para aí, quase 12 anos. 12 anos na indústria do vinho. Exatamente. É bastante experiência. E, João, diga-me uma coisa. Quando estão à procura de distribuidores para as vossas marcas, há dificuldade em encontrá-los? Quais são, assim, as maiores dificuldades que têm? Assim, isto tem havido, houve uma mudança, estamos a viver um paradigma na indústria dos vinhos. No passado, a exportação começou basicamente a ser feita por via começou, em primeiro lugar, há muitos anos atrás, por vinho do Porto. Vinho, 80% ou 90% do vinho produzido em Portugal consumia-se em Portugal. Foi o vinho do Porto que deu os primeiros passos, até porque foi um negócio e uma categoria desenvolvida pelos ingleses. Depois, a seguir, começámos a utilizar a nossa diáspora, digamos assim, as nossas comunidades portuguesas por esse mundo fora, que nos compravam e queriam ter marcas portuguesas nos sítios onde estavam, principalmente em França, onde temos uma comunidade onde penso que a comunidade portuguesa é uma das maiores do mundo. Depois temos os Estados Unidos, temos o Canadá, temos os países com influência portuguesa. O Brasil sempre foi um grande consumidor de marcas de produtos portugueses por todas as razões que nós conhecemos, não foi? Fala português, teve sempre uma ligação grande a Portugal. E Angola e os países africanos, como diz Angola, diz Moçambique, diz que Cabo Verde, mas por via dessa cultura e dessa ligação a Portugal. Fora estes mercados, sempre foi muito difícil nós implementarmos as nossas marcas, porque infelizmente Portugal não é reconhecido eu costumo dizer, por nada. Não é? E fora das partes mais técnicas,
falando de produtos de grande consumo, e o vinho, pode-se dizer, não é um produto de grande consumo, mas insere-se nos produtos de bens alimentares, quer dizer, e de grande consumo, é muito difícil, não sendo conhecido, torna muito difícil a implementação noutros, fora os mercados, tirando os mercados de influência portuguesa, então, temos uma dificuldade muito grande em implementar as nossas marcas, pelo simples facto de não somos conhecidos. E ainda na distribuição, no nosso país, também há dificuldade em encontrar distribuidores. Para quem quer fazer distribuição de um vinho em Portugal... Hoje não havia. Hoje considero que há. Porque hoje, nos últimos 15 anos, 20 anos, houve um forte investimento na indústria do vinho. A própria indústria do vinho, o próprio setor do vinho, salto-regulou muito bem e aproveitou muito bem, com a nossa entrada na comunidade, os fundos estruturais para desenvolver a nossa economia. E apareceram, e eu acho que as marcas, eu não tenho essa estatística, mas o número de empresas de vinho aumentou exponencialmente, o que criou uma dificuldade enorme depois na distribuição dos próprios vinhos e na promoção das próprias marcas. Porque quando naquela altura, há 20 anos atrás, quando tínhamos meia dúzia de adegas e meia dúzia de marcas, não é? Para o mercado que consumia cerca de 80% daquilo que se produzia, não é? Hoje em dia temos o triplo ou quádruplo dessas marcas, não é? Mesmo com um mercado que o consumo em si, o mercado que encolheu, porque o consumo baixou. Na altura, só para você ter uma ideia, em 70, até finais de 70, nós tínhamos 80 litros de consumo per capita e hoje em dia temos 40 e tal por cento de consumo per capita e a descer. Portanto, o que é que aconteceu? Nós bebíamos tudo e mais alguma coisa, bebíamos qualquer coisa que nos punham à frente e hoje em dia houve por via também da qualidade, do grande investimento nas adegas e do grande investimento na qualidade dos próprios produtos, nós estamos a beber menos, mas melhor, digamos assim. Então, também há uma maior consciencialização do consumo de álcool, não só em Portugal, mas muito fora. Então, pode-se dizer que a dificuldade em encontrar distribuidores existe porque os próprios distribuidores fazem uma seleção muito maior, ou há um filtro muito maior também em que marcas vão representar, por haver uma muito menor... Exatamente, isto tem a ver com o número de marcas e se as marcas são fortes ou não são fortes. Não é? Isso é o principal fator. Se vivemos num país pequeno, onde tem marcas, onde temos mais marcas do que aquilo que é possível consumir em Portugal, portanto os próprios distribuidores fazem essa seleção. Os principais têm as principais marcas, aquelas que se vendem, as mais fortes. Normalmente é organizado por região. Tem uma marca do Douro, uma marca do Alentejo, e das principais regiões também. Só para vocês terem uma ideia, o Alentejo em si representa metade do mercado em Portugal. Portanto, isso faz com que depois os distribuidores são poucas. Portanto, vão buscar as principais marcas, aquelas que lhes dão mais negócio. Depois tem umas pequeninas, que lhes dão mais... que lhes enriquecem o portfólio pelo valor da própria marca em si. E depois existem todas as outras. E torna isto um bocado, nós chamamos a distribuição hoje em dia está um bocado confusa, porque existem os principais players do mercado, os principais distribuidores, e depois todos os outros, que são muitos, não sei precisar o número, que dificultam um bocadinho o trabalho dos outros. Não é? Sim, sim. Porque criam muita confusão. Se vocês repararem, forem ao supermercado, hoje em dia um linear no supermercado normal, o linear dos vinhos é uma selva. É uma selva para nós escolhermos um vinho, mesmo dentro de uma região, a região do Alentejo, num supermercado, atrevo-me a dizer que deve ter mais de 50 marcas. O produtor pequenino tem necessariamente mais dificuldade com um produtor médio, não é? De promover a sua marca, de tornar a sua marca interessante. Não é? Há muito poucos projetos em Portugal, das marcas todas que nós temos em Portugal. Dos projetos pequeninos, são muito poucos aqueles que se conseguiram impor
às marcas grandes em termos de valor de marca, da dimensão da própria marca em si. Temos alguns exemplos de sucesso, depois através dessa notoriedade foram crescendo. Aqui eu estou a falar nisto, mas esta proliferação de marcas também é bom para o negócio, é bom para o setor, porque o setor reinventou-se, o setor cresceu, profissionalizou-se, está-se a profissionalizar cada vez mais. Há 15 anos atrás as nossas adegas eram uma vergonha. Hoje em dia nós temos adegas de ponta. Temos enólogos, há 15 anos atrás tínhamos uma universidade que formava enólogos. Hoje em dia temos 4 ou 5. Portanto, tudo isto vem enriquecer o próprio setor. Depois é a concorrência pura e dura. É o que se costuma dizer, quem tem unhas toca guitarra. É assim que funciona um bocadinho, mas há uma dificuldade grande. Não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Porque isto aconteceu em Portugal e está a acontecer pelo mundo todo. Não é? Agora, também há sinais positivos. Nós sabemos que há mercados grandes que não eram consumidores de vinhos e que não eram produtores de vinhos e que hoje em dia, ao longo destes alguns anos para cá, o consumo em cada um deles veio aumentar. Tornaram-se também alguns deles produtores, o que nós chamamos o Novo Mundo, por exemplo. E aqui um bom exemplo para ilustrar isto, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha tradição nenhuma em produção de vinho, nem em consumo, só bebiam cerveja. E hoje em dia, em 20 anos ou 25 anos, consomem mais vinho de cerveja. São grandes produtores de vinhos e consomem, são os maiores de Portugal, só para termos uma ideia. Têm um consumo per capita mínimo, 2%, e tem um potencial de crescimento gigantesco. No mundo inteiro, se nós pensarmos no mundo inteiro, qual seria aquele mercado que valeria a pena apostar? E eu diria claramente os Estados Unidos. Em primeiro lugar, sendo um mercado maduro, uma economia estável, não é? E com um potencial de crescimento grande via o tamanho que o próprio país tem. Antigamente nós tínhamos a Inglaterra. A Inglaterra não era produtor de vinhos, era um país sofisticado, com um grande poder de compra, e sempre gostou de vinho, digamos assim. E quem não estava presente em Inglaterra não tinha presença no mundo. Aquilo era um espelho, no fundo, quem estava presente no Inglaterra. Era um espelho para o mundo inteiro. Era obrigatório, nem se fosse só umas caixas de vinho. Era obrigatório dizer que nós estávamos em Inglaterra. Hoje em dia já não é bem assim. Até porque também os melhores críticos, as pessoas mais influentes no mundo do vinho, estavam em Inglaterra. Depois apareceu os Estados Unidos, com o Wine Spectator, e com pessoas muito influentes no mundo dos vinhos, e começou a mudar um bocadinho toda a perspectiva de promoção e mesmo de divulgação das marcas e presença nos mercados. Então, e voltando um bocadinho atrás, o João acha que a solução para o problema que há bocado expôs, para o facto de haver muitos produtores portugueses que não conseguem fazer sobressair o seu produto ou conseguir distribuir o seu produto, acha que a solução passa por começar a exportar o seu produto para outros países? Miguel, isso foi inerente àquilo que eu lhe falei há bocado, foi quando os produtores quando começámos a perceber, não conseguimos vender o vinho todo em Portugal, o consumo começou a baixar e a produção aumentou, começámos a ter que exportar. E aí começámos a reaprender o negócio, porque nós sabíamos vender aqui internamente, mas não sabíamos vender externamente. Portanto, estamos no final, talvez, no final da primeira fase da aprendizagem, de saber como exportar os vinhos. Tivemos que aprender, tivemos que melhorar a qualidade dos vinhos, tivemos que melhorar a qualidade da apresentação dos vinhos, tivemos que saber, tivemos que profissionalizar na parte comercial. Não sabíamos. Nós tínhamos medo de exportar, mas isso é muito português. Nós temos medo de sair do nosso cantinho aqui em Portugal. E nós não íamos para fora. Nós tínhamos medo de pegar no telefone e falar para um distribuidor, ou falar com um jornalista, nós próprios isto era psicológico. E quando começaram a haver organizações e começámos a sair, a viajar mais, começámos a perceber que isto não era um bicho de 7 cabeças. E, portanto, no passado, há 15 anos atrás, nós íamos para uma feira com a Vini Portugal, que é uma associação
interprofissional do setor que promove os vinhos portugueses, que nos ajuda a exportar e a promover os vinhos portugueses lá fora, e que organizava várias feiras. Quando nós íamos, eu, nessa altura, um bocadinho antes da altura, 2002, foi quando entrei no mercado de vinho, e meia dúzia de produtores. Hoje andamos à guerra, hoje não cabemos todos nas feiras que são organizadas pela Vina em Portugal. Temos que ainda a seleção dos produtores. E está a acontecer outro paradigma, que eu acho engraçadíssimo, é que já nem vamos às feiras. Vamos diretamente aos distribuidores. Perdemos o medo completamente. Portanto, em vez de irmos às feiras, a gente começou a pensar, uma feira custa-nos 2.500 euros para estar na feira. Mais hotéis, mais as viagens, isto é uma brincadeira que nos custa 5.000 euros a brincar. O que é que temos apoios do CREN, dos OCMs e da Comunidade Europeia que nos dão 50% disto? Mas por um valor quase residual numa viagem de um hotel, nós marcamos reuniões diretas nos Estados Unidos, vamos a Nova Iorque e fazemos reuniões com 4 ou 5 importadores. Vamos a mostras connosco, ou mandamos a mostras em antecipado. E ainda falando da exportação, acha que há ainda muitas dificuldades, ou alguma dificuldade na parte burocrática da exportação? Isso é inerente a cada país. Nós, para a Comunidade Europeia, esse problema não se coloca porque é a Comunidade Europeia. Portanto, fica mais fácil, há processos que estão agilizados. Tudo o que seja fora da Comunidade Europeia. Temos as barreiras de entrada que os países colocam a produtos de fora. Não é para proteger o seu próprio mercado. Isso temos no Brasil, que é talvez dos principais países onde nós exportamos, para aquele onde nós temos maior dificuldade de exportar, porque as taxas de importação são altíssimas, as barreiras são pesadíssimas e o vinho chega lá e o nosso produto chega lá muito, muito caro. Os Estados Unidos também têm barreiras à entrada, todos eles têm, e a burocracia é muita. Isto, quer dizer, também há mecanismos e nós com o tempo vamos aprendendo a contornar tudo isto e aprendendo a exportar. Quer dizer, à medida que nós vamos os importadores do lado de lá, quando nós temos o importador do lado de lá, agiliza também um bocadinho todo este processo. E nós próprios nos organizarmos internamente para agilizar este processo. Agora, há muito, isto não está perfeito, não há muitas lacunas e há muitas coisas a resolver. Agora, eu acho que é francamente positivo o caminho que viemos a seguir. Lento, mas positivo. É fácil encontrar esses importadores nos outros países? É fácil encontrar importadores. É difícil encontrar importadores que queiram os nossos vinhos. Isso é a parte mais difícil de todas. Portanto, como nós não somos conhecidos, como disse há bocado, quando começámos a exportar foi para as comunidades portuguesas. Portanto, quais eram as marcas que iam para essas comunidades? As marcas mais fortes. Tudo que eram marcas aqui em Portugal. De referência, digamos assim. Era muito difícil uma marca que não era referência em Portugal ser importada pelas comunidades. As marcas do mercado da saudade. E o nome diz tudo. O mercado da saudade diz tudo. Eram saudosistas portugueses fora do seu país, a quererem consumir aquelas marcas que lhes dizia qualquer coisa. Começámos a sair desses mercados. E aí e estamos a competir com todas as marcas do mundo. Se não somos reconhecidos, se Portugal é pouco reconhecido ou nada reconhecido por nada, hoje em dia, no passado a gente dizia que as pessoas lá fora nem sabiam onde é que Portugal estava situado. Hoje em dia já não é bem assim, com a globalização e com a quantidade de informação que roda pelo mundo, eles já sabem onde é que fica Portugal. Só que não sabem nada sobre Portugal. Quando fala sobre Portugal, ok, fica ali, e ponto, ficamos por aí. Enquanto em Espanha, talvez, não sei, a pessoa vai buscar as corridas de touros, sei lá, os reis de Espanha, há assim umas coisas que as pessoas reconhecem rapidamente, como a Itália, Ferrari. Portanto, há links diretos ao país. De Portugal nada, zero. Não temos nada. Nem talvez o Ronaldo consegue ter esse papel. Sim. Eu acho que as pessoas falam do Ronaldo, está no Real Madrid hoje em dia e ponto. Mas é português. É, ok. Mas não interessa. É o Ronaldo, está no Real Madrid, que joga bem, que faz e que acontece. João, para terminar, depois de lhe termos exposto o que é a Trade Easy, acha que a Trade Easy
e com as ferramentas que apresenta será útil para a indústria dos vinhos e para os profissionais da indústria? Eu acho que sim. Por uma razão principal. Porque centraliza todos os processos de exportação. A Trindisi está muito vocacionada para a exportação. E centraliza todo esse processo. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia, exatamente, é toda a informação que nós precisamos e todos os processos que nós precisamos para exportar, para vender um produto, está muito disperso em várias entidades. Se nós tivermos uma ferramenta que centralize toda esta informação, ou que pelo menos centralize, que nos ajude a perceber como é que se exporta, ou que nos ajude a encontrar um distribuidor, ou que nos ajude mesmo depois, mais tarde, a vender o produto, a promover o próprio produto, é sempre uma ferramenta que vai acrescentar valor ao negócio do vinho. João, não tenho dúvidas nenhuma. Muito obrigado por esta conversa e espero vê-lo depois no Trindisi. Muito obrigado.